Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. A esse ponto vocês já sabem que eu não era uma criança muito normal. Foi muito difícil para minha mãe e para meu pai moldar este ser humano que eu sou hoje. Eu não parava quieta tanto fisicamente quanto mentalmente. E por causa disso, eu não dormia. Quando eu tinha que ficar na casa da minha avó e ela tentava me fazer dormir me balançando e cantando canções de ninar, ela sempre desistia. Porque sempre que ela achava que eu estava dormindo, ela olhava para mim e lá estava eu olhando diretamente para ela, prestando atenção em tudo que ela estava dizendo. Meus pais me contam que quando eu tinha uns 2 anos, eu acordava no meio da noite, descia da minha cama, pegava meu cobertorzinho e ficava perambulando pela casa como uma alma penada. Imagine, você dormindo, tendo lindos sonhos, quando de repente você sente uma presença do seu lado e lá está a sua filha de 2 anos olhando para sua cara enquanto você dorme. Eu sempre fui uma criança estranha e eu não era nem um pouco que nem as outras, e eu posso provar. Normalmente você assiste canais de desenhos infantis até uns 8 ou 9 anos, mas eu gostava de assistir Discovery Home and Health. E os programas que eu mais assistia eram História de um Bebê e Um Bebê por Minuto, onde eu assistia uma coletânea de mulheres passando pelo período de parto e tendo contrações e chorando por causa da dor. Sim! Ao invés de eu assistir Barney ou Turma da Mônica, eu preferia assistir mulheres gritando de dor enquanto o bebê saía de dentro delas, e eu achava aquilo interessantíssimo. Minha mãe ficava bem preocupada porque ela colocava a TV para eu assistir e 2 segundos depois que ela saía do quarto, ela escutava: E também Caos Total. 40 câmeras trazem acesso exclusivo. Ela tentava me convencer de que aquilo não era algo muito legal e interessante pra assistir, mas eu amava. E eu acho que eu cresci escutando tanto essas mulheres gritando na minha cabeça que quando eu ganhei uma boneca que fazia barulho de choro, eu simplesmente detestava ela. E todas as meninas da minha idade tinham essas bonequinhas com nomes fofinhos e eu tinha aquele inferno. E eu apelidei ela de Berradeira. A Berradeira foi de longe o brinquedo que eu mais detestei na minha vida inteira. E aquela boneca me deixou marcas na vida. Naquela época eu fazia balé, que eu fiz por um ano só, porque eu não aguentei a pressão de que eu tinha que ser perfeita e graciosa, sendo que eu era um pequeno feto de Shrek. E na apresentação do final do ano, as crianças da minha turma iam fazer uma dança em que nós tínhamos que usar uma boneca. E sabe qual foi a boneca que a minha mãe escolheu? A Berradeira! Eu fiquei mas tão irritada que eu não consegui conter o meu ódio por aquele boneco e eu comecei a gritar no meio do salão do balé: eu não quero essa boneca idiota, eu odeio ela! Tipo, eu não sei se vocês entenderam, mas eu odiava aquela boneca. Mas a minha mãe me fez engolir o choro e simplesmente lidar com o fato de que ia ser aquela boneca e deu. Aquele foi o ensaio mais longo da minha vida. Meus pais tentaram e tentaram e eu acabei me tornando uma criança muito responsável. Quando minha mãe tinha que sair para fazer outras coisas, ela deixava uma listinha de coisas para a Bruna fazer. Era a lista mais idiota do mundo. Nela estavam coisas do tipo tomar café da manhã, arrumar a cama, arrumar o material da escola, etc. Mas aquilo me deixava tão animada por eu ter uma responsabilidade. Eu queria ter a mesma animação que eu tinha por receber responsabilidade quando eu era pequena. Mas, de novo, o plano de eu ser responsável saiu pela culatra. E por quê? Porque eu passei a querer que as outras crianças tivessem as mesmas responsabilidades que eu. Quando minhas amigas iam brincar lá em casa e a gente espalhava todos os meus brinquedos, o momento que a criança abria a boca para falar que ou não quero brincar mais disso, ou minha mãe está vindo me pegar, eu me levantava e dizia: então você vai me ajudar a limpar isso daqui tudinho. Porque eu não era trouxa de deixar a criatura ir embora e eu ter que limpar a bagunça toda que nós fizemos. Sabe aquelas pessoas que vão pra sua casa, bagunçam tudo e vão embora sem lavar nenhum prato e deixam tudo pra você limpar sozinha depois? Não seja essa pessoa. Eu odeio esse tipo desde pequena. Tipo, bagunçou? Arruma! Pronto! Caiu sua mão? Não! Agora sai da minha casa! Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve!